Olá, eu sou Arles Amaro, esse é o podcast Voto Mais. Por aqui você fica por dentro de tudo que acontece nas eleições, os preparativos, né? Claro que eu não estou sozinho nesse projeto, aliás, quem me deixou no comando hoje é o nosso jornalista do grupo, analista político, PC, o Paulo César. Oi, PC, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Sem dúvida, esse momento é o momento de a gente analisar como é que está o cenário eleitoral, o cenário político de Santa Catarina, mas também de todo o Brasil. Tem muita coisa para a gente falar. Nosso convidado de hoje é o professor de Administração Pública da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e analista político, Daniel Pinheiro. Professor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado. É um momento super importante para a gente falar com a população e eu acho que isso é fundamental num processo eleitoral. Sem dúvida. A gente falava aqui, enquanto o pessoal está voltado para a Copa do Mundo, de olho nos jogos, tem muita coisa acontecendo na política, né, professor? Que momento Santa Catarina está quando a gente fala em preparação para as eleições de 2026? Santa Catarina foi um estado que no último ano parecia ter uma eleição que iria ser tranquila em 2026, especialmente no cenário estadual. Talvez o movimento tivesse muito mais ligado a deputados, mas a mexida no Senado no final do ano, as peças que sairiam por cada partido e as alianças que seriam feitas, acabou mudando essa configuração para o ano 2026. Então o ano começou muito intenso. A Copa do Mundo aconteceu de uma forma interessante para alguns, porque essas alianças puderam ser reconstruídas agora, mais num bastidor, já que a população, em geral, tende a olhar muito mais para a Copa do Mundo, para o evento esportivo, e esquece um pouquinho de debater as eleições, né? Nesse momento, os candidatos, pré-candidatos estão fechando alianças, compondo quem vai ocupar cada cargo, cada espaço, especialmente no legislativo. Aliás, esta eleição é muito mais uma eleição para ficar de olho no legislativo do que necessariamente no executivo. Porque o executivo, ele sempre vem bem desenhado, é uma obsessão do brasileiro, o executivo, a gente sempre olha para a eleição, especialmente de presidente, governador, mas esta é a eleição onde se constituem as forças políticas e Santa Catarina vem reconstruindo essas forças políticas, os grupos vêm se rearranjando. Então, é fundamental fazer bem agora um bom desempenho para o legislativo, para que você possa ter, na próxima eleição para o executivo daqui a 2 anos, uma configuração de prefeitos e aí aumentar a presença de alguns partidos que já vem crescendo em Santa Catarina há um tempo. Agora, professor, quando a gente olha esse cenário de intervalo do debate político, a gente também abre um leque para que alguns problemas muito latentes no Brasil, sejam em crise, sejam em fraude, sejam em qualquer tipo de prática ilícita por parte de algumas lideranças políticas já confirmadas, outras em análise ainda, passem despercebidos ao olho do eleitor e que voltem ao poder mesmo diante de dúvidas sobre realmente a personalidade, a idoneidade, mais a lisura de como conduzem o mandato eletivo? Sim, infelizmente nós ainda votamos muito mais por características populistas, ou seja, aquilo que chama mais atenção, que é imediato, que vai mais para o coração, é mais emocional, né? Tem a questão do voto útil, então você votar em figuras que ou estão apoiadas ou são tradicionais, né? Mas estas que buscam o emocional, elas acabam apagando essa trajetória que a gente precisa olhar dos candidatos. O que é que fizeram nos 2 anos? Particularmente Santa Catarina também. A gente está vindo do intervalo de 2 anos, onde tiveram várias operações, onde tiveram vários problemas na política, que desarticularam alguns grupos e precisaram de rearranjos. Só que isto é feito muito mais fora dos olhos do eleitor, porque ele não vai acompanhando, ele vê as operações, mas ele não vai guardar o nome, né, de prefeitos, de envolvidos, vereadores, seja lá quem for. E isso faz com que você vá se afastando da política partidária. Ela volta só no ano eleitoral. Quando ela volta só no ano eleitoral, você vai olhar para o quê? O que eu estou precisando. Então você acaba caindo muitas vezes em promessas e não naquele objetivo da política que seria discutir o quê? O dia a dia. Não é só agora, é que daqui a 2 anos eu quero o quê? Eu quero um outro cenário para que quando vier a eleição para prefeito, eu não tenha essas forças se rearticulando e as mesmas pessoas ocupem cargos. Eu quero não só renovar no sentido de trocar figuras, mas renovar no sentido de renovar o pensamento da população. Isso exige acompanhamento, acompanhar notícias, acompanhar fatos, com fontes sérias, e hoje a gente está muito longe disso. A gente está recebendo muita informação pelo celular que a gente não tem ideia de onde vem, e este tem sido um problema grave para o processo eleitoral. 2018, inclusive, saiu uma matéria minha na ND, eu sempre lembro, no jornal ND, no portal, e aí o Fábio Gadotti, ele coloca assim, esta é a eleição das fake news. Obviamente, o eleitorado veio todo me criticar. Eu tinha uma bolsista na época, eu sempre conto essa história, porque eu lembro, ela me ligou
né? Coisa rara hoje em dia alguém ligar para você, mas ela me ligou logo de manhã chorando que estavam me atacando nas redes sociais, dizendo que eu era comprado, eu era A ou B. E eu tinha dado a entrevista naquela semana se fulano ganhar, se o outro ganhar. Então era Bolsonaro e Haddad, se um ganhar, se o outro ganhar. Quando eu dei aquela entrevista, eu fiz os dois cenários. Mas para os dois eu disse a mesma coisa. Esta é a primeira vez que, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, em que tiveram os escândalos, em que o próprio Trump, já eleito presidente, vai dizer que tiveram uma série de fake news, etc. Então nós estávamos vivendo pela primeira vez essa intensidade no Brasil em 2018. São 8 anos. A gente vem para a eleição da inteligência artificial, que hoje qualquer pessoa manipula qualquer fato, foto, imagem, som. A gente não preparou a população para isso. Então, mesmo que você diga que vai ter métodos de checagem, mesmo que os tribunais estejam atentos à desinformação, à fake news, a probabilidade de nós termos deepfakes em altíssimo grau, que são aquelas fake news, aquelas manipulações de alto grau e alta profundidade, onde a gente não consegue estabelecer de fato o que é ou não realidade, isso vai estar mais próximo do cidadão comum. E aí esse cidadão que não discutiu política em 2 anos, ele é suscetível à imagem, a fatos, a ideias populistas, a dinâmicas em que aquilo que me atraía, escândalos. Então, este eleitor que está vulnerável a isso, ele vai estar vulnerável a essa imagem. E essa manipulação, se ela for muito bem feita e muito atrativa para o eleitor, o que vai acontecer? Uma eleição onde a gente vai votar em tudo menos nos 4 anos que vem. E é super importante, principalmente a gente entender que num país onde o modelo é de presidencialismo de coalizão, o legislativo é muito mais importante do que o executivo. O executivo é uma ponta, o executivo, é claro, toma decisões, define rumos, mas o legislativo é aquele que organiza orçamento, organiza o que é interesse do país no momento. Então, qual é o assunto importante? Se a gente tem um legislativo parado, como foi boa parte do mandato agora dos nossos deputados federais, onde a gente andou muito pouco e discutiu muita polêmica, né, mas você não traz avanços nem para o executivo. Então, a gente precisa que o eleitor entenda, olha, eu preciso cobrar, mas eu preciso viver os 2 anos a cada intervalo de eleição. Inclusive, o PC entrevistou no nosso episódio anterior o presidente do TRE Santa Catarina e ele falou sobre isso, né? Sobre as fake news, sobre a inteligência artificial, né, PC? E vai ser uma coisa muito latente nesse processo eleitoral, né? E um grande desafio. O que a gente viu, e eu cobrei, inclusive, questionei o presidente do TRE, é sobre o regramento aplicado pela Justiça Eleitoral. O TSE, ele propôs algo que eu considero muito tímido para o intervalo de remoção desses conteúdos. E um dos questionamentos que eu fiz para ele, e talvez eu amplie para a gente debater aqui, professor, é que, propagado esse conteúdo que prejudique um candidato adversário, quem vai ser punido de fato? Vai ser a pessoa que propagou? Vai ser o candidato que muitas vezes nem participou do processo de construção desse conteúdo? E a remoção dele? Nós somos de pessoas que são abastecidas por plataformas digitais e que muitas vezes elas não têm nem o discernimento de buscar informação fidedigna para comprovar. O senhor mesmo falou, os recortes de internet. Hoje a imprensa ou a mídia tradicional ela é muito presente, mas o problema é que políticos fazem recortes daquilo que lhe interessa e jogam como verdade. E muitas vezes não condizem com a realidade. Como combater ou como lidar com esse cenário que em 2026 deve ser muito maior, muito mais ágil e com uma participação muito mais efetiva da inteligência artificial. E ainda a questão da bolha, né? Que só te entrega aquilo que você curte, aquilo que você procura, né? Esses conteúdos selecionados. Isso está acontecendo muito, né, professor? Tem uma coisa importante que a gente saber, né? A internet ela é vista como espaço público no sentido público amplo. A internet em si pode até ser uma rede onde a gente tem um acesso público, mas tudo é feito filtrado por mecanismos particulares, ou seja, privados de interesse. Então, quando a gente fala das big techs, tem tradutores nesse meio tempo. Então, o que a pessoa tem que entender é, se você recebeu algo nesta bolha, você recebeu porque ele te jogou para que aquilo fosse interessante para você. Então, por isso que, às vezes, você tem a sensação, nossa, eu estava pensando nisso e acabei de ver. Ele está lendo o meu pensamento. Uhum. Sim, isso acontece muito. Exato. O teu pensamento é um conjunto de coisas que você faz. Ele lê isso e adianta teu pensamento. Então, ele te entrega o que você quer, de fato. Ou coisas que você nem sabia que queria, o que é mais interessante. Isso, no comportamento de consumo, etc., a gente já vê desde a época em que os e-mails começaram a ser gratuitos. Gratuito, aí você percebe que ele está lendo, mas você está recebendo anúncio em contrapartida e não liga para isso.
Sabe qual é o problema disso? A gente está há 30 anos, 31 na verdade, com acesso público de internet, ou seja, possibilidade ou de pagar um provedor e hoje você acessa livremente. Você está há 30 anos. Há 30 anos se discute regulação da internet no mundo inteiro. Quanto mais se demora, mais novidades vêm. Se confundir uma ideia de liberdade. Não, ninguém tem liberdade num ambiente onde você é filtrado. Eu posso falar uma coisa que seja extremamente importante e relevante e nunca chegar nas pessoas que deveriam ouvir. É porque o algoritmo não quis entregar. Então, as pessoas têm que entender que precisamos de um processo de esforço. O que os tribunais têm que fazer? O que o governo tem que fazer? Você tem que criar regras, não só de punição. Essas são, para mim, apagar incêndio. Se você não passar a educar crianças para o mundo digital e não educar para usar ferramentas de inteligência artificial e ficar criando meme, né? Porque isso é divertido e a gente aprende sozinho. Mas é educar para, num ambiente político, como é que a gente lida com o digital. Como é que você ensina desde criança a ter um cuidado em ser cidadão. É o como se portar no ambiente digital, professor? Exato. E é isso. A gente, quando resolve viver em comunidade, em condomínios, por exemplo, a gente sabe que o condomínio vai ter determinadas regras. Posso ou não passear com o meu bichinho de estimação no condomínio? Socialmente, a gente aceita isso. A internet parece que isso não existe. É como se, eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu posso postar qualquer tipo de conteúdo e aquilo vai ser aceito. Eu posso dizer a minha verdade. Só que o problema é que a gente sabe que a sociedade não é perfeita. Então, como tem muitas diferenças, se as pessoas não aprendem a lidar com essas diferenças ao longo do tempo, você vai criando uma sede. Então, eu sempre fui contra o termo polarização. Porque o termo polarização, ele é sempre falado como se fosse uma coisa negativa. Na verdade, o termo puro é o ideal da democracia. Você tem polos. Direita, esquerda, você tem centro. Mas é o que você faz nesses polos que importa. E o que você faz, você precisa educar o cidadão para a democracia. Então, está na hora de governos investirem em educação política. Nós temos, o MEC lançou ano passado, uma política de educação para cidadania e sustentabilidade. Se a gente conseguir, de fato, colocar nas escolas uma formação política e cidadã que não tem nada a ver com política partidária, mas sim essa, de no condomínio respeitar as regras, mas ao mesmo tempo de eu contribuir para novas regras, né? De saber que eu posso ocupar espaços de poder também, de que política não é uma carreira, né, em que eu tenho que votar e eleger os mesmos porque eles sabem o que eles estão fazendo. Não, se eu achar que não sabe, eu posso tirar. Mas isso eu preciso de consciência. Veja, a gente falou muito de transparência nos últimos 20 anos. Tem portais de transparência, hoje você acha dados de qualquer coisa muito facilmente. Quem sabe lidar com dado orçamentário? Quem sabe calcular o custo de uma obra pública? Eu preciso dos tradutores. Se os tradutores não têm voz, por exemplo, a academia é um tradutor, a mídia é um tradutor. Se esses tradutores não têm voz, não têm espaço ou não estão interessados em discutir isso, eu nunca vou saber o preço da obra. Porque não é do meu conhecimento, eu não precisaria ter. A pessoa comum, ela está vivendo no dia a dia, mas ela está vendo que, por exemplo, a obra não acaba, que ela foi mal feita, que você faz o asfalto num dia, no outro tem um buraco. Então, como é que eu vou cobrar? De quem eu vou cobrar? Se criou também esse distanciamento, e aí uma coisa muito importante nas cidades, um distanciamento da política. As pessoas ainda têm medo de entrar na Câmara de Vereadores. O cidadão comum precisa acompanhar mais o trabalho dos vereadores, monitorar. A gente já tem ferramentas, Florianópolis, recentemente, um grupo criou uma ferramenta de monitoramento do legislativo, que consegue, inclusive, mapear. Será que o vereador da tua região está atendendo a tua região mesmo? Você consegue até filtrar isso. Mas você precisa educar as pessoas para usarem isso. E aí isso é demorado, é difícil, né? Mas a palavra seria medo mesmo, professor? Porque parece que a gente vê um desinteresse absurdo, né? Existe um abismo entre o poder eleito e o poder do povo, né? E aí o senhor citou algo que me chama muita atenção, que utiliza ali a academia, as plataformas de comunicação, a mídia como um todo, como talvez exatamente essa conexão entre a sociedade e o poder público constituído. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, recentemente, nos anos mais recentes, existe também esses dois núcleos centrais sendo diminuído cada vez mais, exatamente porque não querem que o grau de conhecimento desses setores chegue até a massa populacional? Mas é justamente essa a intenção. E uma das coisas que acabou por prejudicar todo um processo que estava sendo construído de
vamos dizer, de tentativa de resgate dessa educação para a cidadania foi justamente as redes sociais. Porque o que acontece? A gente tem na história do Brasil, se a gente pensar, toda uma política feita por elites econômicas, né? Sem criticar nenhum segmento, mas assim, a gente tem um acesso determinado à política. Então, as políticas sempre tiveram um interesse muito claro. Você pode dizer, mas tivemos esquerda ou direita. A nossa característica brasileira, no geral, é uma característica populista e de atender a determinados interesses. Ora eu atendo mais um pouco uma camada, ora outra. O que acontece com isso? O discurso de superioridade, ele colava até a gente ter mais acesso à informação. Década de 90, a gente começa a ter mais acesso à informação, a informação está chegando mais rápido, né? Aquele trabalho que um jornalista tinha de saber se a notícia ia repercutir só no outro dia, quando o cidadão pegasse o jornal impresso e olhasse, ou assistisse o jornal na TV à noite, ele passou a ser um trabalho quase que mais constante. Só que a linguagem que é utilizada pelo político, ela muda mais rapidamente e você começa a fazer um marketing político mais constante. Por quê? Porque também esses políticos, o que estão ou não com mandato, eles vão para as redes sociais e muito rapidamente eles propõem pautas. O que acontece? Até você reagir, discutir e conseguir dar uma resposta pela academia ou pela mídia, por exemplo, ele já conseguiu emplacar o discurso. Então, essa criação de narrativas, às vezes até pela desinformação, ela é muito mais rápida pelo interessado. Então, aqueles que estão preocupados em filtrar ou em fiscalizar, como vai ser o caso agora do TRE nas eleições, eles têm uma reação naturalmente mais lenta. Só que hoje nós somos, como cidadão, nós somos de consumo rápido. Esse consumo é muito rápido. E aí isto piora para estes grupos. Então é mais fácil para a elite política colar discursos. Você vê inúmeras figuras hoje no Brasil que conseguem ser superiores. Um exemplo, durante as enchentes, a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente vai ver que muito mais pessoas estavam seguindo orientações ou de políticos ou até de figuras públicas em redes sociais, que iam para o Instagram, faziam live, etc., mostravam, eu estou aqui resgatando, eu estou aqui fazendo, ou faz isso, faz aquilo, enquanto a Defesa Civil, que é o órgão oficial, etc., estava lá tentando convencer as pessoas a saírem de casa, né, em alguns casos. Então a gente vai ver assim, por que essa resposta é mais rápida? Porque nós somos um povo muito emocional, historicamente. E um povo que se acostumou também a ter esse distanciamento da política. A política é ainda feita de terno, a política é feita lá em Brasília, ou lá dentro da Câmara, que eu não vou, mas quando na verdade, assim, o vereador é a pessoa que, ei, vem cá, eu votei em você e eu quero agora que você faça o que você prometeu lá no bairro. Eu quero que você lute, caiu lá, quebrou a rua, abriu o cano, eu quero que você resolva isso aqui. O vereador, ele tem que ser essa figura, assim, mais próxima do cidadão. Mas o deputado, o senador também precisa ser cobrado. Por que é fácil olhar para o executivo? É quem inaugura a obra. É quem dá o nome final. Então a gente olha para o executivo. Isso cria um distanciamento ainda maior. Mas se a gente olhar, e como a estrutura de um deputado e toda a sua rede no entorno, né? Assessores, gastos, etc., é a mesma que ele tem para decidir para onde ele vai mandar o orçamento, qual município ele vai ajudar, qual região ele vai ajudar. Por isso, esta eleição é importante da gente falar mais para as pessoas. Escolha o seu candidato, claro, para o executivo, tanto federal quanto estadual, mas olhe com carinho para o legislativo, Senado, deputado estadual e deputado federal. Porque este desenho fala muito sobre a próxima eleição. Esta eleição acaba trazendo o quê? Se você tem muita gente que nunca olhou para ser o deputado, quem são seus deputados, você vai ter 4 anos de tranquilidade como legislador para atuar da forma que você quer. E aí a gente tem os problemas no Brasil, como orçamento secreto, distribuição de verbas. As próprias emendas parlamentares. As emendas parlamentares, fundo eleitoral, você não consegue acompanhar o volume de... tem todo o sistema de fiscalização. Burocraticamente tem. Mas um sistema de resposta rápida para esses outros problemas que vão surgindo, a gente não tem. Então, é fácil olhar o orçamento, mas por que eles decidiram esse orçamento? Por que a gente decidiu um fundo bilionário, né, eleitoral, um fundo partidário com tanto volume de recursos? Para a gente ver isso, esses jogos, essas arenas políticas depois,
onde o cidadão continua não influenciando. E aí vem um jogo de interesses. Né? E quando a gente fala de elite econômica, é isso. Não é necessariamente... A gente não está falando de empresários, de empresas, né, quando fala de economia. A gente está falando de um conjunto de interesses, inclusive de interesse em acessar aos recursos. Eu ser deputado ou senador significa que eu praticamente tenho o controle do país. Porque eu com meus colegas, a gente pode trancar pautas, a gente pode definir, a gente pode estabelecer e a gente define os rumos do orçamento anual. Né? Então, é preciso mesmo a gente pensar com carinho nesse dia a dia da política. O senhor acha certo esse superpoder que hoje o Legislativo tem, menos do Executivo e mais esse poder de orçamento, de decisões? É uma estrutura que funciona ou deveria funcionar? Filosoficamente, é uma estrutura democrática das mais interessantes. É um presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente ele não vai ter sozinho o poder como a gente olha e acha que tem, porque ele precisa formar uma base, uma coalizão com o legislativo e num sistema que a gente adotou de freios e contrapesos ali, onde o Senado e a Câmara precisam muitas vezes de duplas autorizações e ter um diálogo. Ou seja, é um sistema que, como filosofia democrática, é super interessante. É bom dependendo dos atores que você coloca lá dentro. Então, se a gente vota em deputado, 2 semanas depois não lembra do nome de quem votou, ou se a gente acha que o deputado do meu estado eu não vou fiscalizar porque ele não é do partido que eu gosto, você está abrindo mão do teu direito de garantir a coalizão. E não tem coisa que políticos neste país tenham mais medo do que do povo. Em qualquer situação, e a gente já mostrou na história da democracia recente, ou dessa tentativa de redemocratização, o quanto a gente é rápido para tirar presidente. Então, são movimentos que geralmente começam no legislativo. Agora, o senhor citou ali no começo, professor, e talvez realmente tenha uma convergência para essa segunda fala sua, sobre a preparação da população já desde jovem. A gente não tem educação financeira enquanto criança, a gente não tem uma formação para proteção civil diante de tantos eventos climáticos que nós temos no Brasil todo, mas Santa Catarina a gente pode usar como exemplo, que tem tudo, já teve tudo praticamente, e a gente não tem uma preparação desde a infância. Existe um projeto defensivo nas escolas, mas a gente não tem formação política também. E política não é política ideológica, é política de conceito, é político partidário, para entender ideologias de partidos e não de grupos políticos. O senhor acredita que isso seja viável num Brasil que talvez não priorize realmente uma construção mais sólida de um país que quer se desenvolver, que quer se tornar uma potência mundial? Nós chegamos ao patamar de ser a 6ª economia mundial, despencamos, recuperamos e agora estamos estagnados. Talvez esse fosse realmente o princípio de uma mudança cultural no Brasil, mas e que isso não vai acontecer do dia para a noite também? Não acontece e a gente tem que entender 2 fenômenos que fazem parte hoje do nosso mundo contemporâneo. O primeiro a gente sabe, a política ela é geracional. Então, valores, uma formação, a composição de vontades, de visões, etc., ela tende a ser geracional. Então, por isso que às vezes há muito conflito. 2018, que a gente vê pela primeira vez o efeito das redes sociais numa eleição, você vai ver também a primeira vez o efeito de uma eleição numa família, onde um lado brigava com o outro, e isso, infelizmente, a gente acompanhou cisões em famílias. Então, quando a gente vê isso entrando no espaço familiar, a gente tem que entender, peraí, mas nos últimos anos as gerações se encurtaram. Antes, para uma geração mudar de uma geração para outra, levava tempo. Então, eu tinha tempo de educar e mostrar outros valores até que isso chegasse. Como eu disse, hoje a gente tem que ser rápido. Você não pode ficar 30 anos discutindo regulação de internet e quando a gente chegar na inteligência artificial, isso vai ser um problema na eleição. A internet já era. Então já tinha que ter resolvido lá atrás. Então, e este é o papel do legislativo. Ele deveria estar antenado para o futuro e não resolvendo problemas do passado. Então, quando a gente resolveu o problema da internet, proteção de dados, já estava a inteligência artificial batendo na porta. E aí, muitas vezes, os organismos de ponta têm que tomar essas atitudes, fazer com que mais rapidamente eu proteja minimamente o cidadão. O cidadão desprotegido, tem gente que vai dizer, isso é um projeto de país. Se você deixa os mesmos grupos no poder todo o tempo, eles não vão querer nenhum tipo de mudança que provoque, no futuro, uma nova mudança, que seria o quê? Nós temos outros atores. Se eu educar, por exemplo, para sustentabilidade,
é melhor eu educar somente para a parte da sustentabilidade, de cuidar do meio ambiente. Eu não vou falar de economia, não vou falar de política, não vou falar de social. E é isso que tem acontecido. Se insere nos currículos, mas isso não avança. A gente, e aí eu digo a gente porque particularmente eu estou numa rede, N organizações no país, a Rede Nacional de Educação Cidadã, a gente propõe isso. São atores que estavam separados pelo Brasil, trabalhando pela educação cidadã. Com essa vinda do MEC, com uma resolução, a gente tenta se unir e a gente está tentando fazer trabalhos de formação para levar isso para as escolas. Por quê? Porque a geração de professores hoje na escola não passou por educação cidadã. E quem ainda passou, quem ainda está um pouquinho menos novo como eu, já passou, pegou ali um pedaço de uma educação que tinha ligação com um certo tipo de governo que a gente tinha, e era uma educação cívica que era só para valores cívicos, etc., bandeira, hino, etc. E a gente tinha isso. Mas hoje se fala da educação cidadã para a democracia, o desafio é diferente. Você tem que levar assuntos que são sensíveis e levar esses assuntos. Por exemplo, eu não posso pensar num país que deu primeiro crédito para as pessoas e depois contou para elas o que é juros, né? Não é que eu tenho uma baixa formação em matemática, é educação financeira, é o lidar com o dinheiro, com comprar, com o consumo. Porque era muito interessante eu ter um grande mercado consumidor. E aí eu não vou fazer educação financeira. Aí hoje você tem iniciativas de educação financeira, mas são iniciativas. O pessoal que está lutando aí para fazer. A gente vinha com essa de educação cidadã, agora vai para o currículo. Tá, mas como é que eu vou formar, sei lá, 1.000 e tantos professores num estado? Como eu vou formar essas pessoas para que elas levem para os seus alunos, se elas não tiverem isso na escola? Então, é um processo que vai levar algumas gerações. Daqui a pouco vai ter uma ruptura? Não sei, espero que não. Mas para você consolidar a democracia, você precisaria que esse processo funcionasse. Processos de educação são rápidos? Não. Mas tem que ser plano de país. Se eu decidir assim, eu quero que meu país seja a primeira economia do mundo. Se tem uma coisa que a gente tem potencial é econômico no Brasil. E tem uma economia diferente de todo o planeta, porque nós temos grandes reservas naturais, nós temos belezas de todos os tipos, praticamente nós temos todos os climas no país, então a gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer muita coisa diferente do mundo, mas a gente está sempre, parece, correndo atrás. Por quê? Qual é o plano? É sempre uma política do político eleito para o executivo. E uma linha. A gente não discute um futuro, a gente não planeja 20, 30 anos à frente. E aí a população também não cobra isso. Ela quer o problema hoje. Eu quero que alguém conserte a rua. Então é bom que a rua tenha um problema, porque aí eu não vou cobrar, por exemplo, não, eu quero que diminua o gasto de determinado órgão. Ninguém vai chegar nesse nível, porque você está com um problema num buraco na rua. Então, a política é mais ou menos isso. Quando a gente vai para a partidária, você esquece do cotidiano. Você vai lá e vota em figuras importantes. É meio torcida, né, professor? Isso, é torcida. E tem gente que fala literalmente, aquela questão que eu falei do voto útil. Eu não vou votar porque fulano vai perder. Eu não vou jogar meu voto fora. Mas, olha, se era a pessoa que você estava com afinidade, se tinha um projeto, se tecnicamente você se conectou, seja lá qual for a razão, é o teu voto. Você tem esse direito. Isso é a democracia. Mas quando a gente inflama candidatos, ou essa coisa da polarização que a gente fez, então um vai por lá, um vai por cá, e vão ser os candidatos. Mas, gente, tem 12 candidatos, e aí os outros? Por mais absurdo que algum seja, ele vai ter sua representatividade na sociedade. Isso é democracia. E aí, como também respeitar, no final, o resultado das escolhas, seja qual for. Professor, a gente busca muito tentar entender esse processo que se instalou no Brasil nos últimos anos. Vamos pegar camadas, e não é citar nomes, mas citar conjunturas, surgimento de novos grupos políticos. A direita sempre existiu e a esquerda sempre existiu. O que não existia era talvez essa disputa mais acirrada, mais agressiva. Eu não estou falando do físico, do agressivo de disputa mesmo pelo interesse do eleitorado. Só que isso foi em 2018, a gente teve uma remanescente em 2022 e em 2026 a gente começa a redesenhar um novo grupo político que surge com uma parcela de jovens que institui um partido novo, né, no país e que começa a ganhar o eleitorado mais juvenil, ali dos 16 aos 24 anos. A gente pode dimensionar esses surgimentos conforme a própria tecnologia vai avançando, conforme os próprios grupos vão se consolidando, ou seja, os mais jovens eles vão entendendo um mundo diferente daquilo que a gente entendeu lá na década de 90, outros na década de 70 e alguns já na década de 90 também?
Como eu falei, essas mudanças de geração, elas encurtaram, né? Vamos dizer, hoje a gente tem várias gerações convivendo. Não é uma, nossa época, assim, são adultos e jovens. Não. Hoje, os adultos são diferentes dos idosos, que são diferentes dos jovens. E há uma diferença nisso também, por quê? Né? Porque a gente prolongou a expectativa de vida. Então, o que acontece? Quando a gente chega neste ponto em que a gente tem uma sociedade está muito misturada, é natural que surjam outros movimentos mais resistentes, como, por exemplo, novos partidos, ou um pouco antes dos novos partidos vieram os movimentos de renovação. Surgiram vários, um se mantém até hoje, mas surgiram vários na mesma época. E era até engraçado que eu dizia, é um movimento de renovação, mas somos tão tradicionais e conservadores neste país, a gente só gosta de dizer que não, que tinha gente que tinha camisa dos 3 movimentos, 4 movimentos. Ele participava de 3. Gente, se é um movimento apartidário e você quer estar em todos, isso não está fazendo muito sentido. Estes movimentos são importantes para formar base jovem para os partidos. Por quê? Porque a maioria dos partidos passou um tempo com as suas escolas de partidos inativas. Que é aquela escola que diz o que nosso partido defende, como é que a gente vai... Então as linhas se dispersaram. Por muito tempo, o interesse é a eleição. Não é a linha ideológica do partido. Nós voltamos a ter um período onde ideologias, contrapontos apareceram. Isso atrai também parte do jovem. Uns para ataque, outros para defesa, seja lá em que lado estejam jogando. Isso faz com que a gente passe a ter agora uma dinâmica diferente. Você começa a ter novos partidos, novos temas, novas ideias surgindo, mas dentro de estruturas que querem o quê, no final? O mesmo poder lá atrás. Porque na política partidária, a política em si é o exercício do poder. Esse é o conceito clássico que a gente vai pegar. Mas esse exercício do poder legitimado, o poder descrito, vai ser um exercício somente pelo eleito. No caso de uma eleição como a nossa, no caso da democracia, você vai lá e elege. Você está dando poder para alguém decidir por você. Se você não é capaz de cobrar, isto vai ser um problema. O nosso jovem está sendo formado para cobrar ou ele está indo defender uma novidade em contraponto ao que ele acha que é velho, mas ele está trazendo a mesma coisa que era antiga, né? Então a gente está dentro do mesmo sistema com uma cara diferente. Mas a gente tem tido dificuldade nas últimas eleições de trazer o jovem para votar. Esse jovem ainda é muito o que a gente chama de ativismo de sofá. Você fica lá no celular, fica debatendo, defende e tal. Interessantemente, alguns estão entrando para a carreira política e agora estão entrando por caminhos. Alguns que não eram de famílias tradicionais da política, mas ainda se ligam a mesmos grupos. Isto é um fenômeno importante da gente observar, porque agora, nessa virada eleitoral, a gente teve 2018, mas a gente teve a pandemia. Então, a gente veio para 2022 meio que assim, vamos resolver e vamos embora. Meio traumatizado desses anos que a gente passou, né? Isso. Só que a gente veio para 2026 com uma cara diferente. Porque todas as forças políticas estão se reorganizando para se restabelecer em estados que outros partidos assumiram configurações mais fortes. Santa Catarina é um deles. A gente teve uma mudança de perfil aí nos últimos 20 anos. Mas também esses partidos que entram com caras novas, pessoas novas, eles começam a ocupar vagas e aí estão preocupados com o seu futuro. Então, eles vão reconstruindo alianças. Eles vão pela aliança de poder ou vão pela aliança de suas crenças, de suas ideias, como foi nas suas fundações. A gente não sabe. Esta eleição vai começar a dar essas respostas. Essa agora. Te confesso, Alice, que às vezes eu fico na dúvida se é bom ou é ruim. Porque a gente falou tanto da superficialidade de recortes que talvez a gente seja surpreendido em 26 com nomes que pouco tem a entregar, como a gente já viu em 2022. Agora, no fundo, é o eleitor que vai ter que fazer essa manobra aí de identificar. A gente vai levar informação. Eles vão ter que levar a temperatura e fazer com que a coisa realmente ande. É aquilo que o professor falou, né? É muito da identificação mesmo, né? Acaba sendo uma torcida, aquela identificação. A pessoa não vota por uma causa, ela vota por aquele que ela se identifica mais. Isso acontece muito. Professor, se você pudesse deixar uma dica, uma mensagem para o eleitor antes dele chegar à urna, qual é a mensagem que fica para essa eleição? O que o eleitor precisa ter em mente antes de apertar os botões lá? Olha para o seu lado, estude, pense, se informe com boas fontes. Esquece rede social, se diverte na rede social. Mas para levar coisas sérias, leia mais, aprenda mais, converse, procure, dialogue, contraponha. Não é nenhum problema você argumentar e se contrapor. A oposição é interessante, entenda o que o outro quer. Só isso. Você sair preparado.
e vote por aquilo que você quer. É aquilo que você entendeu como sua verdade. Esquece essa coisa do mais simpático, mais elegante, mais isso, aquilo, porque eu me identifico, porque é da minha área. Não, vai votar naquilo que você acredita. Procure planos, projetos, veja o que essa pessoa já fez ou é capaz de entregar. Eu acho que vocês falaram uma coisa super importante. Tem gente que pode não entregar nada. Sim, eu vejo o currículo dessa pessoa, a história, o que ele já fez, o que já passou e o que ele pode entregar em relação ao que ele está prometendo. E conheço os cargos. Essa eleição a gente vota em muita gente. Veja direitinho o que cada um faz e o que eles estão prometendo, porque a maioria acaba confundindo todo o eleitorado. É isso aí. É isso, PC. Acabou. Boa já, mensagem, né? Tava tão bom, né? Um bom papo, dava para ficar a tarde toda aqui falando. Agora, é bom um alerta antes de nós encerrarmos. Não olhar só o candidato, mas o suplente também é muito importante. A gente teve muito prejuízo ao longo da história do Brasil com suplências em diversos estados. E talvez isso, professor, seja para nós encerrarmos esse bate-papo. Eu acho que observar o candidato, mas quem está na sua retaguarda, que pode ser um prejuízo muito grande para o desenvolvimento de um estado inteiro, que como a gente fala de Brasil, a gente tem que observar isso também. Exatamente. O suplente e o vice, eles são super importantes e na nossa história eles têm um papel fundamental. Não focar só nas figuras principais, presidente, governador. Todo o sistema tem muita importância também por trás de tudo isso, né? Professor, obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Sempre bem-vindo aqui no nosso conteúdo. Sempre um prazer te receber e trocar essa ideia. Estamos em casa. Obrigado. PC, obrigado pela parceria de sempre. Estamos juntos. Só começando, as eleições prometem muito e a gente está aqui para trazer a informação para que o eleitor possa fazer essa análise mais profunda naquilo que ele acredita como verdade, como certo, como coerente e, naturalmente, o que vai trazer de resultado positivo para a sociedade onde ele está inserido, onde ele vive. E isso é fundamental. Obrigado. É isso. Você continua acompanhando a nossa cobertura sobre as eleições de 2026 lá no votomais.com.br e, claro, você também continua bem informado pelo nosso portal ND+. Um abraço e até a próxima.